Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Presente em mais de 46 países. Um podcast para você que pensa fora da caixa. E agora um podcast inclusivo. Você pode ler nossos episódios. Apresentação: Everton Moreira. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal e este é um podcast para casais que pensam fora da caixa. Se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo. E hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância para a saúde íntima feminina. Como os homens, sim, eles, o seu parceiro, podem influenciar nas causas, tratamentos e até na prevenção de infecções vaginais. Isso mesmo, o seu parceiro pode influenciar a sua saúde íntima. E eu digo com experiência própria, eu já atendi diversos clientes no consultório, e até mesmo os alunos trazem isso para mim no instituto, onde muitas mulheres têm infecção urinária, outras infecções por conta do parceiro. Então o parceiro tem uma responsabilidade muito grande na saúde íntima feminina. E o tema de hoje ele é baseado no meu livro Saúde Íntima Feminina Sem Mistérios e também numa pesquisa que foi lançada na semana passada, falando sobre como os homens estão influenciando nessas infecções que são repetidamente causadas, né, nas mulheres. Então, se você quer saber um pouco mais sobre saúde íntima feminina, leia o meu livro, Saúde Íntima Feminina Sem Mistérios. Então, hoje, muitas mulheres sofrem com infecções, não sei se é o seu caso, mas sofrem com infecções vaginais recorrentes, como vaginose bacteriana, que é a VB, que a gente vai falar muito sobre isso, infecção urinária, que é aquela clássica infecção urinária, né? Mas poucos sabem, inclusive os homens, que a culpa é deles muitas vezes. Muitos parceiros podem estar influenciando diretamente esses problemas. E hoje nós vamos dividir o conteúdo, como sempre, em 3 partes, tá? Então primeira parte nós vamos falar sobre vaginose bacteriana. Então eu vou explicar o que é, como ocorre, como é a possível transmissão sexual. Depois nós vamos falar sobre infecção urinária, como o sêmen e a higiene masculina podem influenciar na sua flora vaginal e com isso causar essa famosa infecção urinária. E por último, né, falamos um pouco mais sobre o papel do seu parceiro, do homem, na prevenção e tratamento dessas infecções vaginais. Então é muito importante você até recomendar esse episódio para o seu parceiro, tá? Então fica comigo até o final também, para você entender tudo sobre essa questão da saúde íntima feminina. E eu vou ter um super presente para você no final desse episódio. E como sempre, como é de costume, antes de nós começarmos o tema de hoje, eu quero agradecer a nossa audiência do podcast Relacionamento Fora da Caixa, que está presente em 52 países. E hoje nós vamos dar, como sempre, o obrigado ao top 5, né? Os 5 primeiros lugares aí da nossa audiência. Tá? Primeiro lugar, Brasil, muito obrigado a todo mundo que está no Brasil ouvindo o nosso podcast. Segundo lugar, Estados Unidos, thank you so much. Portugal, muito obrigado também. Japão, arigatou gozaimasu. E Moçambique, muito obrigado a toda a nossa audiência. Novamente, muito obrigado mesmo. E se você já conhece a nossa comunidade de Relacionamento Fora da Caixa, não deixe de acessar essa semana, porque tem muita novidade lá. Se você ainda não conhece a nossa comunidade, acesse agora relacionamentoforadacaixa.com. É a comunidade onde nós, Fora da Caixa, estamos lá, onde você vai ter acesso a livros, notícias, podcasts, revistas, tudo ligado a relacionamento, sexualidade e saúde íntima. Convite feito, vamos ao conteúdo do nosso episódio de hoje, sem mais delonga. Vamos começar então entendendo o que é vaginose bacteriana? Então, primeira pergunta, você já ouviu falar sobre vaginose bacteriana? Essa é uma das infecções vaginais mais comuns entre as mulheres. Quais são os sintomas? Corrimento acinzentado, com odor forte e desagradável, sensação de ardência urinar e coceira e irritação na região íntima. Então, por muito tempo, a BV, né, a abreviação de vaginose bacteriana, vamos trabalhar aí para ficar mais fácil, foi considerada uma infecção causada apenas, olha, presta atenção, foi considerada apenas uma infecção causada pelo desequilíbrio da flora vaginal.
Mas estudos recentes, inclusive um estudo que saiu semana passada, sugere que ela pode ser sexualmente transmissível. Olha só, mais uma dor de cabeça para as mulheres, né? Então, de acordo com uma pesquisa publicada na revista Personality and Individual Differences, divulgada pela CNN Brasil, que foi essa pesquisa que eu estou trazendo para você, os pesquisadores identificaram que as bactérias que causam a BV podem ser transmitidas entre parceiros durante a relação sexual, durante o sexo. Então, isso significa que mesmo que a mulher faça todo o tratamento adequado, se o parceiro estiver carregando as mesmas bactérias, a infecção pode retornar após a relação sexual. Olha só. E é muito interessante isso, porque eu vejo muitas mulheres tendo infecções recorrentes, né? Uma vez eu atendi uma cliente e essa cliente relatou, olha, toda vez eu tenho infecção, toda vez eu tomo antibiótico e às vezes o problema é com ela? Não, o problema pode ser com um parceiro, tá? Então, alguns fatores que aumentam o risco da BV. Primeiro, relações sexuais sem preservativo. Everton, mas eu sou casada, eu tenho um relacionamento estável, eu tenho meu noivo, meu namorado, eu não uso preservativo. Tudo bem, mas então o seu parceiro junto com você precisa entender que ele também é responsável pela sua saúde íntima, certo? Então, não basta só jogar a responsabilidade para a mulher, mas o homem também tem essa responsabilidade. Então, se você está num relacionamento fixo, né, estável, onde você só tem um parceiro e você não quer usar preservativo, tá tudo bem. Só que o homem também precisa se cuidar. E é isso que nós vamos falar hoje. Um outro fator de risco, múltiplos parceiros sexuais. Às vezes você não conhece a saúde íntima daquele homem que está junto com você, então isso pode prejudicar. Uso de duchas vaginais que alteram o pH vaginal. Então é muito importante entender que o pH da flora vaginal é diferente, né? O contato frequente com sêmen também, olha só, o esperma masculino, o sêmen masculino pode afetar a acidez vaginal da mulher e nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, o grande problema é que os homens não apresentam sintomas. Então, muitas vezes o homem são portadores das bactérias que vão desencadear a BV, mas eles não apresentam sintomas. E aí, por isso, tratar somente você, mulher, pode não ser o suficiente para eliminar o problema. Por isso que muitas vezes tratou e de repente volta. Tratou e de repente volta. Tá? Então essa é uma dica muito importante. Então agora que nós entendemos melhor a vaginose bacteriana, vamos por um outro problema muito comum. Esse é muito comum mesmo. As infecções urinárias, que são recorrentes e muitas vezes são causadas pelo impacto do sêmen na flora vaginal. E eu falo isso porque eu atendi uma cliente um tempo atrás e ela tava, eu sempre tenho infecção urinária toda hora. Eu falei, tá, você toma antibióticos? Já passou no ginecologista? Não tenho nada, tá tudo, mas ela volta. Eu falei, então é o seu parceiro. Então vamos tratar o seu parceiro, porque o seu parceiro vai fazer a diferença aí, tá? Então, a infecção urinária ela é um problema extremamente comum entre as mulheres, especialmente após a relação sexual. Mas você sabia que o sêmen, o esperma, pode estar relacionado ao problema? Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte, o sêmen, ele tem um pH, né, alcalino, variando entre 7 a 8, mais ou menos, enquanto a vagina da mulher, uma vagina saudável, ela tem um pH ácido entre 3,8 e 4,5. Então, quando o sêmen entra em contato com a flora vaginal, ela pode reduzir temporariamente a sua acidez. O que vai acontecer isso? Vai favorecer o crescimento de bactérias, aquelas bactérias mesmo, os oportunistas que estão ali, que não deveriam estar lá, como de repente, agora esse nome, vamos ver se eu consigo falar, Escherichia coli, principal causadora da infecção urinária, né? Então, tá vendo? O que acontece? Então, se o homem fuma, bebe muita cerveja, come muita carne, muita fritura, olha a alimentação desse homem, o que vai acontecer? O sêmen vai ter uma propriedade diferente. Isso vai afetar a flora vaginal da mulher e provavelmente vai desregular. E às vezes a mulher acaba tendo infecção urinária justamente por conta disso. Então, os principais fatores que fazem com que o sêmen, né, seja um principal vilão para a saúde vaginal, qual é? Primeiro, a alteração do pH vaginal. Então, a alcalinidade do sêmen pode desequilibrar o microbiota natural da vagina.
E é muito importante, lembra, lactobacillus? Está presente na flora vaginal, eu falo isso no livro. Então, é muito interessante tomar bastante Yakult, é uma dica que eu já dou para vocês, certo? Introdução, né, de bactérias no canal vaginal. Então, a uretra feminina é curta, então ela facilita a migração de bactérias do trato vaginal, genital, para a bexiga, tá? Então, isso é muito importante também na hora... Então, se o homem tem alguma bactéria... Então, se um homem usa uma cueca que não foi lavada corretamente, se ele não tem uma higiene de forma adequada, o que vai acontecer? Pode afetar. E principalmente, sexo anal e depois vaginal, nunca. Lembre-se, fez sexo anal, lave o pênis, principalmente com sabonete íntimo masculino, certo? Para equilibrar a flora vaginal também. Então, frequência nas relações sexuais sem preservativo, quanto maior exposição ao sêmen, maior a probabilidade de desequilíbrios e infecções. Everton, peraí. Deixa eu ver então eu vou fazer menos sexo com meu marido para me proteger? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo se você tem uma frequência de relações sexual sem preservativo alta, eu faço sexo 3, 4 vezes por semana, o seu parceiro precisa se cuidar mais. Então ele precisa ter uma atenção maior, né? E principalmente você também. Porque não basta só o homem também se cuidar. Então você precisa fortalecer a sua flora vaginal. Então você precisa ter uma alimentação mais saudável, você precisa beber, né, probióticos, né, o Yakultzinho da vida para poder fortalecer a sua flora vaginal. Então, se você quer ter uma relação sexual mais ativa, você também precisa ter cuidados maiores além do seu parceiro, tá? Estudos mostram que algumas mulheres têm maior sensibilidade às mudanças causadas pelo sêmen. E aí, por isso, desenvolver infecções urinárias ou vaginais após a relação sexual sem preservativo é muito mais comum de se acontecer. Então, há várias formas de reduzir esses riscos. E aí que entra a importância dos cuidados do parceiro masculino, que chega no auge aqui do nosso conteúdo. Então, se você quer ter uma vida sexual ativa, se o parceiro quer ter uma vida sexual ativa e, de repente, essas infecções estão atrapalhando isso e até mesmo prejudicando a sua saúde feminina, é importante que o homem também tenha os seus cuidados. Então, o papel do parceiro na prevenção, evitar que isso aconteça, e no tratamento é muito importante. Então, a saúde íntima da mulher, ela não depende apenas dos seus hábitos, mulher, mas também dos cuidados e higiene do seu parceiro. Então, muitos homens não percebem que os seus hábitos podem estar afetando diretamente a sua parceira. Então, por exemplo, se o homem come muita fritura, fuma, bebe muita cerveja, enfim, não tem cuidado com a higiene, provavelmente ele é um parceiro que vai afetar só se você tiver uma flora vaginal muito fortalecida para você não ter nenhuma infecção urinária. Mas normalmente não é isso que acontece. Então, dicas é importante que você vai passar para o seu parceiro, ou você homem que está ouvindo o nosso podcast. Primeiro, higiene regular do pênis. Então, homens que não são circuncisados, eles devem dar uma atenção especial à limpeza do prepúcio, que é aquela pele que fica em cima da glande, né, da cabeça do pênis, onde podem acumular bactérias, secreções que vão favorecer as infecções da sua parceira e, consequentemente, ela vai fazer menos sexo com você. Uma dica que eu dou. Né? Lavar a região genital com água, sabonete íntimo adequado antes do sexo é importante, porque reduz a transferência de micro-organismos para sua parceira. Evitar contato direto após as relações anais, que eu falei. Então, fazer relação sexual anal, depois vaginal, tem que tomar cuidado. A transferência de bactérias do ânus para a vagina pode aumentar o risco das infecções urinárias vaginais. E se houver sexo anal, é importante higienizar muito bem antes de qualquer contato vaginal. Então, Everton, eu tô numa relação sexual ali, a gente tá fazendo sexo vaginal, vamos fazer sexo anal, depois vamos voltar para vaginal. O que eu recomendo ao homem fazer? Vai pro banheiro, lava, é importante ter o seu sabonete íntimo ali, lavar, e aí sim, de preferência até urinar, para poder tirar qualquer bactéria do canal ali, e aí sim voltar a ter uma relação sexual vaginal. Nossa, Everton, isso dá muito trabalho. Fazer o quê, né? Saúde íntima em primeiro lugar, não tem muito o que fazer. Terceiro, né? Uso de preservativos em caso de infecções recorrentes. Então, se o seu parceiro não quer mudar a alimentação, não quer tomar mais cuidados com a higiene, porque tem homem que não quer.
tem homem que não se preocupa. Ah, não, a mulher aí que ela toma, ela se vira, eu tô comigo aqui. Tem homem assim, infelizmente, tá? Nesse caso, eu recomendo que você utilize preservativo, a não ser que você queira ter essas infecções recorrentes o tempo inteiro, que isso vai até uma hora te prejudicar, né? Ter a sua saúde prejudicada. Então, se você mulher, apresenta vaginose ou infecções urinárias frequentes, é importante usar preservativo para reduzir a exposição ao sêmen, às bactérias que o homem está trazendo para você, para evitar o desequilíbrio da sua flora vaginal. E por último, a hidratação e cuidados de forma geral aí para sua saúde íntima. Então é importante beber bastante água, voltamos, né? Beber bastante água, urinar após a relação sexual, isso ajuda muito também, tá? A eliminar as bactérias da uretra, reduzindo o risco da infecção urinária. Evitar o uso de produtos irritantes, como lubrificantes com componentes químicos que sejam agressivos, espermicidas. Lembra aquela camisinha com espermicida? Também pode alterar a flora vaginal. Também tem que tomar cuidado, tá? E eu quero trazer agora para vocês alguns mitos e verdades sobre o papel do seu parceiro, o papel do homem na saúde íntima da mulher. Então vamos começar. Primeiro mito: se o homem não tem sintomas, ele não precisa se preocupar. Certo? Esse é mito. Por quê? O homem pode ser portador assintomático das bactérias que causam infecção da mulher. Então isso é um mito. Então se o homem não tem sintomas, ele também precisa se cuidar. Certo? Então, às vezes o homem... Ah, Everton, significa que ele me traiu? Não. Significa que talvez a higiene dele não esteja adequada, a alimentação dele não esteja adequada, ele precisa fazer um tratamento para isso. Um outro mito: a infecção urinária e a vaginose são apenas problemas femininos. Mito. Certo? O parceiro masculino pode desempenhar um papel fundamental na prevenção e no tratamento dessas infecções. Por isso, dessa pesquisa que saiu recentemente. E para casais que enfrentam, né, essas infecções recorrentes, a melhor abordagem é adotar medidas preventivas em conjunto. Então, se você, mulher, está passando por isso, passa esse podcast para o seu parceiro, para que ele entenda que ele também é responsável pela saúde íntima, na sua saúde íntima. E que se ele não se cuidar, você vai ser prejudicado e, consequentemente, a sua vida sexual também vai ser prejudicada. Não é só a sua saúde. Então, por um motivo ou outro, o homem também precisa se cuidar, certo? Então, isso inclui consulta com uma especialista, né, para avaliar a necessidade de um tratamento para o homem e a mulher, implementação de hábitos saudáveis no relacionamento, uma higiene melhor, uma alimentação melhor. Então, se a pessoa fumar... Everton, eu já tive casos, por exemplo, onde eu atendi uma cliente onde o homem bebia cerveja direto, comia carne direto, fumava. Eu falei, olha, se ele não mudar isso e você não for usar preservativo, você vai voltar a ter esse problema de infecção urinária o tempo inteiro, porque provavelmente o esperma dele está afetando diretamente a sua flora vaginal. E aí, engraçado, porque ela passou isso pro parceiro dela, o parceiro dela mudou. Depois de um mês, ela falou, Everton, não tenho mais infecção urinária. Falei, tá vendo? É o seu parceiro. É isso que acontece. Então, é importante você conscientizar o seu parceiro e você, mulher, se conscientizar que a culpa não é só sua. O pepino, né? O problema não é só seu. Também deve ser compartilhado e o seu parceiro também tem responsabilidade pela saúde íntima. Combinado? E aí? Gostou do episódio de hoje? Espero que o episódio de hoje consiga te ajudar a melhorar a sua saúde íntima. E como prometido, você que chegou até aqui, ouviu o nosso podcast de forma completa, eu vou liberar gratuitamente o meu audiobook do livro Poder da Rotina. Isso mesmo, são mais de 90 minutos do meu livro, em versão de audiobook, que você vai ter acesso gratuitamente, para que você transforme a rotina do seu relacionamento, inclusive a sua saúde íntima. Então, para você ter acesso a esse audiobook de forma completa, mais de 90 minutos de conteúdo, acesse agora relacionamentoforadacaixa.com/livraria. Bem simples, relacionamentoforadacaixa.com/livraria. Ou, se você tiver com um pouco de preguiça de lembrar o nosso site, acessa lá o Instagram, comunidade RFC, de Relacionamento Fora da Caixa, e lá você manda um direct que a minha equipe vai mandar para você o link pelo nosso Instagram. E é claro, se você ainda não conhece ou se você já conhece, não esqueça de acessar a nossa comunidade, relacionamentoforadacaixa.com, porque lá toda semana tem informações muito interessantes sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima. Combinado?
Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal! Este foi o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Não deixe de participar da comunidade One para ter acesso a conteúdos exclusivos e não deixe de seguir nosso Instagram ou Facebook. Só buscar por @Relacionamento Fora da Caixa.